Início à nossa reunião de hoje, teremos o grande prazer de ouvir o professor Maurício Abrão, que vai nos trazer os novos desafios para o diagnóstico de imagem e a nova classificação da endometriose, uma classificação realizada por um grupo internacional, da qual o professor Maurício Abrão fez parte, e vai nos trazer, então, esses aspectos hoje. Muito obrigado, Maurício. Com a palavra, por favor. Obrigado, professor. Se puderem desligar o microfone, por favor, facilita a apresentação do professor Maurício. Obrigado mais uma vez, Maurício. Obrigado, professor Baracá. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E o professor Baracá me pediu para mesclar esses dois tópicos, e eu vou tentar fazer essa conjunção, porque acho que são dois focos aí muito importantes para todos os ginecologistas hoje, né? Não só o especialista em endometriose, não só o especialista em fertilidade, mas eu acho que tem uma série de avanços aí ocorrendo, e que eu acho que é importante para nós da Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, estarmos atentos a esses movimentos aí. Então, eu vou começar mostrando esse vídeo aqui. Esse vídeo é de uma cirurgia de uma paciente que ela nos procurou ela tinha feito essa cirurgia fazia 2 meses, e nessa cirurgia, o colega tinha tratado a endometriose dela, ela trazia esse vídeo com ela, e é um grande exemplo disso que a gente vai comentar. E agora, Edmundo? Agora sim. Está perfeito agora. Então, que nem eu estava falando, essa era a cirurgia inicial, esse era o tratamento que eu chamo da ponta do iceberg, só num conceito antigo, onde se cauterizava o foquinho da doença, sem saber o que tinha por trás, né? Então, vocês podem ver que foi feita essa cauterização, foi feita uma pequena biópsia, inclusive ele cauterizou antes de fazer a biópsia, e depois disso a paciente manteve dor, né? E na manutenção da dor, ela procurou uma assistência especializada, e foi quando nós fizemos um exame clínico, e espero que vocês estejam vendo esse exame de imagem, que é um ultrassom onde tem uma lesão hipoecóica aqui, essa lesão mais escura, né, comprometendo a parede intestinal, enfim, e que aparecia ali na pelvis com a ponta do iceberg só. Então, isso nos leva a uma reflexão muito atualizada em relação ao papel do método de imagem, obviamente do exame clínico também, porque isso aparece na ponta do dedo no exame ginecológico, e também ao papel da laparoscopia diagnóstica, que todos nós ensinamos por muito tempo, que a endometriose se diagnostica, né, o padrão ouro é a laparoscopia. Então, ao saber disso, a gente indicou a laparoscopia para ela, ela fez esse procedimento. Vocês podem observar que é um procedimento que a sistematização despencou o índice de complicação, porque a gente tem sempre uma abordagem lateral, que a gente chama de paracervical, né, pelos espaços pararetais, né, e aí a gente entra no real septo retovaginal, descola o que é a lesão que fica no reto em si, que vocês estão vendo ali, né? E da lesão retrocervical especificamente. E aí sim, esse grande nódulo que estava lá, ele pode ser ressecado, né? E aí a gente conseguiu fazer só esse procedimento que se chama shaving, né? E após a retirada da lesão, né, a gente acaba reforçando só a parede, a mucosa ali que fica exposta, então a gente acaba reforçando a muscular do reto para evitar qualquer complicação, mas só para dizer para vocês que é muito claro
que tem muitos casos do que se chama de endometriose que recidiva, que não é recidiva. Isso é uma prova de azul no reto que a gente faz no final do procedimento. Então, vocês podem observar anteriormente que a lesão saiu, na parede intestinal que a lesão saiu também, né? E a paciente, enfim, com um direcionamento terapêutico focado num bom diagnóstico pré-operatório, existe aí a grande chance da paciente, obviamente, melhorar dos sintomas e da doença especificamente. Então, tudo isso começou, e aí que está a primeira parte da aula, que o professor Baracá solicitou que a gente desse aqui, tudo isso começou em 2000... Não, tudo isso começou na década de 90. Na década de 90, eu defendi meu doutorado, eu comecei a trabalhar com endometriose, a gente criou o ambulatório de endometriose no HC, e a grande angústia que a gente tinha é que tinha uma fila enorme de pacientes esperando pela laparoscopia. E aí que a gente começou a buscar uma forma de fazer um diagnóstico não invasivo. Em 96, eu defendi o meu doutorado, o professor Baracá foi da banca, com um marcador. E a gente observou que o CA-125 era o melhor método na época, era o melhor marcador, que deveria ser dosado durante a menstruação, e como marcador, nada melhor apareceu nesses 30 anos. E aí foi que, em 97, 98, a gente começou a trabalhar com imagem. E nesse trabalho com imagem, a gente começou com ultrassom transretal, que é a chamada ecoendoscopia retal ou ecocolonoscopia. E que era um exame que informava muito mais detalhes, obviamente, do que um marcador. Só que era um exame que dependia de anestesia, enfim, de um monte do ponto de vista de saúde pública, era absolutamente inexequível. E foi quando, em 2000, juntamente com esse colega que todos vocês conhecem, com o Manuel Orlando Gonçalves, 2001, a gente começou eu fui para a sala de ultrassom, ele veio para a sala da cirurgia, a gente desenhou esse protocolo de preparo intestinal, que acabou se tornando o real mapeamento da doença, enfim, isso acabou expandindo para todo mundo, e a gente publicou esse primeiro artigo que vocês estão vendo aqui, que todos vocês devem conhecer, que em 2007, né, que a gente comparou o exame clínico, o ultrassom e a ressonância magnética para o diagnóstico da endometriose. Na época, participaram aí, além, era eu e o Sérgio, mas participaram também o Manuel, a Luciana Chamier, que trabalhava com o Manuel na época, e o Roberto Blasbalg também, que era mais focado em ressonância até então. Então, qual foi o grande achado daquele momento? É que a sensibilidade do ultrassom com preparo intestinal para diagnóstico de doença intestinal era enorme, era de 98%, e com uma especificidade muito grande também. E para a doença retrocervical, a sensibilidade era de 95% versus 76% da ressonância na época. Então, isso realmente, juntamente com o que estava acontecendo, principalmente na França, né, com dois grupos de especialistas lá, que era o grupo do Chapron e o grupo do Bazot, participou de uma mudança de paradigma, aonde a gente, enfim, começou a perceber a importância do método de imagem, particularmente com o ultrassom. Isso gerou um movimento muito interessante, porque, por exemplo, em alguns lugares, obviamente esse ultrassom que todo mundo questiona que precisa ser feito por um especialista, mas é um treinamento absolutamente tranquilo, porque é uma semana de treinamento, o especialista ele pode se capacitar para isso, né? E a gente acabou treinando, enfim, profissionais do Brasil e de fora do Brasil, e em alguns lugares, como Rio de Janeiro, por exemplo, avançou a ressonância porque não tinham ultrassonografistas capacitados para isso. Então, lá no Rio, por exemplo, tem excelentes colegas fazendo ressonância, e aqui em São Paulo a gente tem
boas ressonâncias, mas excelentes radiologistas fazendo, ou ultrassonografistas fazendo ultrassom para isso. E com isso, a gente avançou com algumas outras questões, porque nessa época a gente percebeu que se a gente olhasse para a relação entre o tamanho da lesão e a infiltração, por exemplo, no intestino, isso tinha a ver com a circunferência comprometida. Isso poderia orientar o direcionamento terapêutico, né, principalmente para a endometriose profunda do compartimento posterior, que comprometia o intestino, que é o que acontece em 20% de todas as endometrioses, conforme a nossa experiência aí no HC, inclusive. Então, com isso, a gente publicou esse outro trabalho 2, 3 anos depois, né, mostrando que é possível usar o método por imagem para obter mais informações. Então, aquele primeiro estudo era só para dizer se tem ou não doença. Esse aqui a gente já está observando, usando esse método para definir detalhes sobre a doença. Então, esses detalhes seriam a distância entre a lesão mais baixa e a borda anal, o tamanho da lesão, a profundidade da lesão e a circunferência do reto comprometido pela doença. E após essa publicação, sistematicamente, profissionais de todo mundo começaram a colocar isso no laudo do exame de imagem. E só para vocês entenderem no detalhe o porquê da importância disso, a gente sabe, por exemplo, que quando se fala em fundo de saco de Douglas, que vocês estão vendo aqui, né, a distância entre esse ponto e a borda anal, ou a vagina, costuma ter por volta de 7 a 8 centímetros. E toda lesão que acontece mais baixa do que essa reflexão, ela, obviamente, é muito mais complexa no sentido terapêutico, principalmente quando se fala em tratamento cirúrgico. E toda vez que ela é mais alta, ela tem, obviamente, menos risco no sentido da gente tratar cirurgicamente essa paciente. E, além disso, detalhes como, por exemplo, o número de lesões, o tamanho da lesão e a circunferência comprometida também pode direcionar o profissional, e, obviamente, com uma programação pré-operatória, para a gente saber o tipo de procedimento que a gente vai realizar. Sejam eles, por exemplo, um shaving, naquele caso a gente conseguiu fazer o shaving porque era uma lesão um pouco mais superficial, né? Seja ele o disco, né, que é aquela ressecção discoide, onde a gente acaba tendo que entrar na mucosa especificamente, seja ele a ressecção de segmento especificamente, né, quando as lesões têm mais de 3 a 4 centímetros de extensão, que não cabem num grampeador circular, por exemplo, uma ressecção discoide. Então, esses detalhes que o método de imagem acaba nos informando, eles têm uma importância capital para tudo isso. Porque, com isso, a gente programa melhor o procedimento, a gente pode, obviamente, para o não especialista, direcionar para as equipes especializadas, e o índice de complicação despenca, né? Se vocês observarem, tem autores na França, por exemplo, absolutamente honestos, transparentes. Eu cito sempre um colega que chama Horace Roman. O Horace é um colega que ele trabalhava em Rouen, e agora ele está em Bordeaux, e ele citava índices de complicação maiores que 15% para cirurgias intestinais, complicações importantes, né? Inclusive necessidade de ileostomia de proteção para cirurgias como essa, enfim. Quanto ao nosso índice de complicação aqui no Brasil e dos serviços realmente especializados que existem, são de menos de 1% atualmente. E quando ele começou, ele percebeu que existia uma resistência dos parceiros cirurgiões coloretais naquela região para enfim, atuar como um time, ele mudou para Bordeaux, ele refez o protocolo dele usando imagem, né, e lá eles aplicam a imagem à ressonância magnética,
E, obviamente, despencaram a complicação, não estão ainda no patamar que a gente tem, mas despencou o índice de complicações, mas, obviamente, reforçando aqui, usando o método por imagem, junto com um bom exame clínico e de uma abordagem multidisciplinar para que a paciente seja tratada adequadamente nesse sentido. Então, esse é um exemplo só para vocês verem que isso aqui é um reto normal, né? Vocês podem ver aqui a camada serosa externamente, essa fina camada branca, a camada muscular, né, que é uma camada mais escura, dividida por essa linha branca fina entre muscular interna e muscular externa, a camada submucosa, que é mais clara, e a camada mucosa, né? Então, é factível a gente observar as camadas intestinais. E aí que vem a vantagem do preparo intestinal. O preparo intestinal é dividido em duas partes, ele é dividido num enema 1 hora antes do exame, que visa exatamente a paciente, que a paciente não tenha fezes e gases na ampola retal, e com isso a gente possa visibilizar muito melhor o compartimento posterior. E é dividido num preparo no dia anterior, que é um laxante oral às 10 e 16 horas, para que a paciente possa, porque o radiologista possa visibilizar a fossa ilíaca direita, né, o apêndice, o seco e o ilho terminal, né, a partir desse preparo. E, enfim, isso começou a ser utilizado em larga escala em outros países também. A gente tem hoje, por exemplo, uma revolução que aconteceu na Mayo Clinic, nos Estados Unidos, a partir da identificação de protocolos específicos. Um colega de lá, que se chama Scott Young, que hoje é a maior referência americana nisso, ele começou a revolucionar o meio dele com isso, na Cleveland Clinic também, em outros sítios dos Estados Unidos, na Austrália, na França, na Itália, enfim, dentro desse sentido. E, obviamente, a gente sabe que quando a gente fala em endometriose, a gente está falando em doença peritoneal, ovariana e profunda. E a gente acabou focando no método por imagem, na doença profunda, que era a doença mais complexa, a doença que, obviamente, é mais severa no sentido terapêutico, que gera mais preocupação e mais sintomas. A doença ovariana, identificarmos um endometrioma, um ultrassom e uma ressonância magnética, com cistos maiores do que 1 centímetro, eles conseguem definir com bastante clareza, obviamente, porque a própria presença do cisto chocolate facilita esse tipo de visibilização. E a questão que ficou, então, é que faltava a doença peritoneal. E isso, em primeira mão para vocês, é um estudo que a gente está finalizando, que pela primeira vez no mundo, um grupo ele consegue identificar doença peritoneal por um protocolo específico de imagem. E fechando o ciclo do diagnóstico por imagem, obviamente, e derrubando um conceito de que seria necessário laparoscopia como padrão ouro para o diagnóstico da doença. Então, nesse estudo que vocês podem observar, é um estudo que a gente avaliou 65 pacientes, né, identificando esse protocolo que permite uma sensibilidade para lesões com mais de 1 a 2 milímetros, né, e aí vocês vão observar que é factível, obviamente, pela primeira vez a gente fala que isso é também dependente dos novos aparelhos de imagem, que têm uma sensibilidade, uma acurácia melhor, né, para definir pequenas lesões em relação a isso. E com isso, a gente percebeu que a sensibilidade é bem razoável, né? Obviamente, a tendência é que isso melhorar com o tempo, para compartimento principalmente posterior, né? Mas para o compartimento anterior também, e para lesões também, especificamente de ligamento pterosacro, reto cervical, né? Enfim, e essa é a conclusão preliminar desse estudo, né? Que esse ultrassom tem uma boa sensibilidade para compartimento anterior e posterior, e com um pouco de restrição para as lesões de paramétrio, retroovarianas, enfim, né? E com esse estudo, obviamente, o diagnóstico por imagem se torna factível para os 3 tipos de endometriose, obviamente, né? Derrubando um conceito da necessidade de uma laparoscopia para o diagnóstico da doença. Então,
de novo, esse são os achados, esse é o aspecto que o ultrassom ele traz para a gente, né? São essas lesões hipoecóicas, né? Nesse caso, comprometendo o reto. Vocês podem ver a identificação da circunferência comprometida, nesse caso, por exemplo, 33%, a extensão, o número de lesões, enfim, várias informações, né, que os métodos por imagem acabam oferecendo, né, e para tudo isso. E também esse estudo a gente publicou saiu na Human faz 15 dias, tá? E que exatamente reforça isso, e aqui sem a presença ainda do ultrassom peritoneal, do ultrassom para identificar a doença peritoneal. É um estudo que mostra que a avaliação sistemática da doença por ultrassom transvaginal pode substituir a laparoscopia diagnóstica, principalmente nesse estudo para a doença profunda e ovariana, né? E mais recentemente, obviamente, para a doença peritoneal também, mas que não está nesse estudo ainda. A gente deve consolidar os dados num estudo subsequente para isso. Então, nesse estudo, a gente avaliou 120 pacientes, que nem vocês estão vendo aqui, pacientes com e sem endometriose, né? E a gente acabou percebendo, né? Foi um insight bem legal do nosso time, onde o que a gente fez foi mimetizar uma laparoscopia diagnóstica. Então, a gente fazia a laparoscopia para esses 120 casos, começou a laparoscopia com uma inspeção da cavidade abdominal e parou depois de alguns minutos, depois de ter sido feita essa inspeção, e guardou esse vídeo, onde a gente forneceu esse vídeo para 2 avaliadores externos, o avaliador 1 e o avaliador 2. E esses 2 avaliadores, eles fizeram o mesmo tipo preencheram o mesmo tipo de avaliação que o radiologista fazia antes da cirurgia. E a gente comparou o ultrassom pré-operatório com o avaliador 1 e com o avaliador 2, né, nesse sentido. Um estudo absolutamente simples, onde a gente percebeu, que, inclusive, usando o CAPA, que a acurácia do próprio ultrassom, inclusive para classificar a endometriose de acordo com o estadiamento atual vigente, que é da Sociedade Americana, American Society for Reproductive Medicine, ele é absolutamente exequível em relação a isso, e para detalhes, inclusive, né? Olha, o CAPA é excelente, né? Para obliteração de fundo de saco, né? E como conclusão desse estudo é que esse ultrassom tem uma ótima acurácia para o diagnóstico da endometriose, e é melhor, não é que seja comparável, ele é melhor que a laparoscopia diagnóstica para predizer sítios de endometriose profunda, principalmente com comprometimento intestinal, e com boa acurácia para predizer o estadiamento da endometriose, né? Tanto a SRM como a NZN Score, né? Que é um outro estadiamento que eu vou citar a seguir, e também ele deve substituir a laparoscopia diagnóstica para o planejamento terapêutico da doença. Então, visto isso, só para concluir essa primeira parte dessa discussão aqui, tem essa outra questão, onde a gente usa, né, o próprio exame de imagem pré-operatório para otimizar, né, os resultados da cirurgia. Então, o que a gente faz hoje, né? Isso até usando de novo o exemplo da endometriose intestinal. Observem só, quando a gente fala que a doença compromete o intestino, a gente vai indicar a cirurgia com critérios muito bem estabelecidos, não significa que a gente opera todo mundo que tem doença intestinal, ela precisa ter sintomas importantes, dor maior que 7, ou 2 falhas de FIV, né, ou eventualmente sinais de obstrução do trato intestinal ou urinário. A gente comenta que ela pode ser submetida a um shaving, a uma ressecção em disco, uma ressecção segmentar, segundo os critérios que eu já defini para vocês aqui. Então, o que a gente fez nesse estudo? A gente avaliou 170 pacientes e percebeu que nesse algoritmo pré-definido, com uma avaliação super sistemática, que sempre que a gente usa o exame de imagem,
bem estabelecido, sempre não. Em 85% das vezes, o que eu planejo, eu faço. Então, o que a gente planeja, a gente acaba fazendo, e hoje, numa série de mais de 1.000 casos de endometriose intestinal, a gente acaba tendo sucesso no sentido de fazer o que planejou. Então, por exemplo, se eu planejo fazer uma ressecção em disco, porque a lesão tem menos que 4 centímetros e lesão única, né, e não tem uma profundidade comprometendo submucosa ou mucosa, a gente consegue realizar o procedimento em 85%. Em 14%, eu mudo o planejamento durante a cirurgia. E o que é interessante? Desses 14%, 14,5%, em metade desses casos, eu faço o que se chama de downstaging. Ou seja, eu planejei um disco, eu faço um shaving. Em outros 7,5%, eu faço mais. Eu planejo um disco e faço uma ressecção segmentar. Então, isso é muito importante, né, porque quando a gente discute com a paciente o que deve ser feito, eu falo para ela, olha, existem 15% de chance de eu mudar durante a cirurgia. Metade desses 15% para menos e metade para mais. Né? E isso, obviamente, traz aí, de novo, um direcionamento terapêutico muito claro e uma queda das taxas de complicação muito evidentes em relação a isso, né, baseados nesse tipo de abordagem que a gente faz para essas pacientes. Quer dizer, primeiro, eu faço ultrassom junto com o exame clínico. Se tiver normal, ou a paciente não tem doença, ou tem pouca doença. Se ele for conclusivo, eu indico o tratamento baseado no algoritmo terapêutico que a gente teria estabelecido. E se eu tiver dúvida para ovário, eu faço ressonância. É muito raro hoje eu precisar da ressonância para ovário, porque o ultrassom ele consegue me dar essa informação. Dúvida para doença intestinal de septo retrovaginal, eu faço ultrassom transretal. É raro acontecer isso, né? Principalmente porque a ressonância melhorou e principalmente também porque a acurácia dos métodos de ultrassom raramente leva a dúvida em relação a isso. Quer dizer, se eu pedir um caso de ultrassom transretal nos últimos 4, 5 anos, foi muito dentro dessa questão. E dúvida para trato urinário, urografia ou uroressonância são os recursos que a gente acaba indicando em relação a isso. Então, visto isso, eu vou partir para a segunda parte dessa discussão, falando um pouquinho dessa nova classificação da doença especificamente. Então, acho que alguns de vocês me acompanharam nessa trajetória, fui membro do board da AGL em 2000, né, que é essa importante associação aí de cirurgia ginecológica mundial, e em 2010, e naquela época criou-se um comitê para rediscutir a classificação da endometriose. Porque, como a endometriose é uma doença extremamente prevalente e é uma doença agressiva, muitas vezes, é fundamental, né, à luz do que acontece, por exemplo, com a oncologia, né, que a gente tenha um sistema de estadiamento que se chama, né, que seja aplicável por médicos do mundo inteiro. Por isso que a gente usa muito esse termo user-friendly, né, que seja factível de ser compreendido e aplicável por colegas de todo mundo. Então, na época, a gente fez uma força-tarefa, né, e reuniu 31 experts, né, indicados por um comitê da AGL, para que eles pudessem dar um score de 0 a 10 em relação à importância que cada sítio da doença teria em relação à dor, à infertilidade e à dificuldade cirúrgica para essas pacientes, né? Então, a gente distribuiu para esses colegas, para esses 30 especialistas, né, quer dizer, eram 31, um saiu e ficaram 30, esse sistema, né, onde eles podiam dizer para a gente qual a importância de 0 a 10 que eles dariam para a doença peritoneal, ovariana, retrocervical profunda em diferentes sítios, retrocervical, vagina,
com tamanhos diferentes, obliteração de fundo de saco e comprometimento de tuba especificamente. E, na época, eles retornaram essa avaliação, né? Vocês podem observar aqui que o Sérgio participou também dessa pesquisa, o Paulo Airosa, né, o PETA, na época, né, e a gente observou, inclusive, tirou um outlier aí, o David Redwine, na época, por alguma razão de uma compreensão talvez inadequada, ele tinha índices muito fora da curva, né, e a gente calculou, dentro disso, a média, né, os scores médios para cada sítio da doença, visando o desenvolvimento de uma nova classificação, né? E, mais recentemente, né, na época a gente fez uma análise retrospectiva, e aí a gente submeteu para publicação esse estudo, e a gente resolveu, para enriquecer e para dar força para isso, fazer uma análise prospectiva e fazendo um recurso estatístico, né, que é uma avaliação por alfa de Cronbach, né, para checar a consistência interna dos dados, né, sabendo que o ideal é de 0,7 a 0,9, né, e a gente percebeu, obviamente, que esses dados tinham uma consistência grande, né, vocês podem observar aqui, com alfa de Cronbach de 0,89 dentro dessa questão. Então, com isso, a gente percebeu que os scores médios para cada sítio, né, eles teriam essa distribuição que vocês estão vendo aqui, né? Então, seriam score de 2 para doença, por exemplo, peritoneal com menos de 3 centímetros, de 4 para doença peritoneal com mais de 4 centímetros, para doença ovariana, por exemplo, endometriomas grandes, um score maior, para doença profunda, né, por exemplo, uma doença de reto com mais de 3 centímetros, um score de 9, e assim por diante. Então, a partir disso, o que a gente fez? Fez esse estudo prospectivo, multicêntrico, com 1.500 pacientes, né? E dentro disso, a gente, obviamente, filtrou os casos, né? E excluiu 340 pacientes, e finalizou isso com 1.200 casos, e fez uma avaliação da complexidade cirúrgica, dos scores e dos dados clínicos, e no final do ultrassom especificamente. E qual seria a correlação disso com a complexidade cirúrgica? A complexidade cirúrgica foi categorizada em 4 níveis. O nível mais simples seriam simplesmente a retirada de implantes superficiais, né, ou aderências mais simples. O nível 2, o nível B, né, que seria a retirada de endometrioma, apendicectomia e a doença profunda sem comprometer intestino, vagina, ureter ou bexiga. Nível C, aderências mais densas, ou doença intestinal de bexiga sem ressecção, né? E a doença, e o nível complexidade cirúrgica nível D, né, que seriam a ressecção intestinal, reimplante ureteral, ou a anastomose, especificamente dentro dessa questão. E aí a gente pegou usando uma curva ROC, né, para ver esse recurso, né, à luz do que esse estudo foi feito para hepatite C, e a gente acabou usando isso para definir os níveis de corte, né, para que a gente pudesse construir 4 estádios da doença, estádio 1, 2, 3 e 4, e aí que vem o conceito do user-friendly, né? Quer dizer, se a gente fala em 4 estádios, a gente está falando, obviamente, numa linguagem que o ginecologista, o cirurgião conhece, até por causa da oncologia, né, da FIGO, usando isso para câncer ginecológico, enfim, né, desse estadiamento especificamente. Então, com isso, o estádio 1 seria aquele onde tem menos 8 pontos ou menos, estádio 2 de 8 a 15, de 9 a 15, estádio 3
mais que 15, menos que 20, e estádio 4, mais que 20 pontos especificamente. Então, com tudo isso, o que a gente fez? A gente recuou e usou um outro recurso estatístico, quer dizer, avaliando o índice de kappa, né, para ver a reprodutibilidade, usando esses dois estádios, qual que era a reprodutibilidade desse novo estadiamento em comparação ao estadiamento anterior. E a gente observou que o kappa para a AGL é muito melhor do que o kappa para a SRM. Então, o que é a classificação da SRM? É uma classificação onde não se avaliam os estádios, o estadiamento da doença, não é avaliada em relação com precisão dos sítios da doença. Porque existe ali um item que se chama 40 pontos para obliteração de fundo de saco, que na época não se falava em doença profunda. A última atualização foi de 1996, que o começo da descrição da doença profunda foi em 1990. Então, com isso, como existiam esses 40 pontos, indiretamente, quando existia uma obliteração completa de fundo de saco, isso pegava os casos de compartimento posterior comprometido, né? E com a evolução do conhecimento da doença, né, isso mudou muito de figura. Então, por isso que houve uma percepção de que o estadiamento da endometriose precisaria ser revisto. E essa percepção, ela permitiu, inclusive, que a gente pudesse olhar para isso de uma forma muito diferente nesse sentido. Então, uma conclusão aí final dessa observação da comparação dos estadiamentos, né, que realmente a classificação da SRM, né, ela diminui a classificação da AGL em 15% e aumenta a da AGL em 21% especificamente, né? E uma outra coisa interessante, né, que se a gente comparar as duas classificações, que em apenas 60% das vezes, né, existe uma concordância entre os dois estados, mostrando que as classificações eram realmente, ou são realmente diferentes. E para finalizar, a gente foi tentar validar isso em relação aos sintomas, né, de dor e infertilidade em relação a isso. E o que a gente observou é que, do ponto de vista comparativo, as duas classificações, essa nova, ela é semelhante da AGL em relação à discriminação dos sintomas, inclusive para a infertilidade, o que é um detalhe super importante em relação a isso. Então, qual que é a meta a partir disso? Quer dizer, a gente está submetendo isso para publicação esse ano, né, e vai aparecer como um paper da própria a Sociedade Americana de Cirurgia Ginecológica, da AGL, e a ideia, né, que já existia 10 anos atrás, vocês podem ver que esse iPhone é um modelo antigo, porque é uma ideia que já tem 10 anos, inclusive, é que a gente possa desenvolver esse aplicativo para que a gente possa sair de um procedimento, né, quando se fala em cirurgia, né, podendo estadiar e remeter, obviamente, ao prontuário da paciente as informações em relação ao estadiamento da doença, obviamente, facilitando muito a vida dos profissionais. E, para concluir, juntando os dois pedaços dessa discussão, né, qual que seria o goal maior dessa história toda? É poder classificar sem operar a paciente, né? Quer dizer, usar o ultrassom pré-operatório, né, para estadiar essa paciente antes de operar. Então, com isso, a gente aproveitou esse levantamento, né, e fez uma comparação nesse primeiro momento, ainda sem doença superficial, né, e dentro disso, a gente foi observar, nesses casos avaliados, né, uma correlação muito interessante, né, comparando o estadiamento por laparoscopia e o estadiamento por ultrassom, né, com uma correlação interclasse, um coeficiente bem razoável, uma ótima reprodutibilidade, né, e mostrando que isso, obviamente, é o futuro, né, a gente poder examinar a paciente,
fazer um exame de imagem bem orientado, a gente conseguir identificar, né, a quantidade de doença, enfim, predizer isso, fazer isso que eu chamo de user-friendly, no sentido de falar, olha, a senhora tem uma doença num provável estádio 3, por exemplo, que compromete o intestino, enfim, né, ou não, que requer uma cirurgia de compartimento anterior ou posterior, que tem o apêndice comprometido ou não, né, enfim, mostrando que isso efetivamente pode contribuir muito para a melhoria, né, do cuidado das pacientes que têm essa doença que compromete mais de 7 milhões de mulheres brasileiras, né, 10 a 15% das mulheres. Então, para concluir, ultrassom é o método de escolha para o diagnóstico subsidiário, né, da endometriose. Ele substitui a laparoscopia diagnóstica, né? Existe essa nova classificação que vem com muita força, né, para isso. Hoje existe uma task force aí de várias sociedades, né, a SRM, ESHRE, ESGE, World Endometriosis Society e a AGL, para redefinir, para falar o mesmo diálogo. E quando eles perceberam que essa nova classificação já está avançada, eles provavelmente eles vão aceitar que essa classificação seja utilizada e vão participar do que a gente chama do modelo 2.0 dessa classificação. Provavelmente vai ser uma iniciativa multi-sociedades, né? E, obviamente, o futuro é um futuro comum, quer dizer, diagnóstico não invasivo e um tratamento menos agressivo para esse tipo de situação. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite e a gente tem alguns minutos aí para discutir o que vocês acharem pertinente. Muito obrigado, professor Maurício, pela bela apresentação, bem consistente, ilustrativa, e trazendo novos subsídios aí para o diagnóstico da endometriose, inclusive a classificação.